E aí pessoal do canal Receflar Reacts, bom, nesse vídeo vamos descobrir os 10 times brasileiros com mais títulos nacionais. Lembrando que será desconsiderado os títulos da série B, C e também da série D. Está curioso? Então também tô. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando pelos clubes que conquistaram o título nacional uma vez, temos o América do Rio de Janeiro, que venceu o Torneio dos Campeões da CBF em 1982. Essa competição reuniu todos os clubes que foram campeões e vice-campeões de competições relevantes do futebol brasileiro, como a Taça Brasil, o Robertão, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Rio-São Paulo. Na final, o América derrotou o Guarani de Campinas. O Coritiba foi o primeiro campeão brasileiro do estado do Paraná, conquistando o título em 1985, ao derrotar o Bangu na decisão por pênaltis. O Criciúma, representante de Santa Catarina, venceu a Copa do Brasil de 1991 de maneira invicta ao bater o Grêmio na final. O Guarani, sob o comando do artilheiro Careca, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1978 sobre o Palmeiras, sendo esta a única conquista nacional do clube até hoje. Naquele mesmo campeonato, o Bugre quebrou o recorde de vitórias consecutivas em uma única edição, vencendo as últimas 11 partidas, um recorde que perdura até hoje. Em 1999, na final da Copa do Brasil, o Juventude surpreendeu o favoritíssimo Botafogo de Beto, conquistando o título em uma partida disputada em Caxias do Sul. O Santo André protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil em 2004, vencendo o Flamengo na final no Maracanã. Em 2005, o Paulista de Jundiaí surpreendeu a todos ao conquistar a Copa do Brasil, derrotando o Fluminense na final. O Paysandu, em 2002, conquistou a Copa dos Campeões, vencendo o Cruzeiro na final por pênaltis. O Atlético Paranaense já conquistou 2 títulos nacionais. O primeiro foi o Campeonato Brasileiro de 2001, ao derrotar o São Caetano. A conquista mais recente foi a Copa do Brasil de 2009, superando o Internacional na final. O Bahia foi o primeiro clube reconhecido como campeão brasileiro, vencendo a Taça Brasil de 1959 contra o Santos de Pelé. Em 1988, conquistou o bicampeonato ao vencer o Internacional na final. O Botafogo tem 2 títulos nacionais. O primeiro foi a Taça Brasil de 1968, conquistada sobre o Fortaleza. O segundo título veio em 1995, quando venceu o Campeonato Brasileiro ao derrotar o Santos. Na região Nordeste, além do Bahia, o Sport também foi 2 vezes campeão nacional. O primeiro título foi o Campeonato Brasileiro de 1987, e o segundo foi a Copa do Brasil de 2008, superando o Corinthians. O Internacional também possui 5 títulos nacionais, a maioria deles no Campeonato Brasileiro, conquistando 3 vezes na década de 1970. Em 1984, o clube venceu a única edição do Torneio Heleno Nunes, uma competição criada pela CBF para preencher o calendário de clubes que não se classificaram para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. O quinto título foi a Copa do Brasil de 1992, conquistada contra o Fluminense. O Vasco conquistou 4 vezes o Campeonato Brasileiro, o último em 2000. Seu primeiro título foi conquistado em 1974, originalmente denominado de Campeonato Nacional de Clubes pelo CBD, hoje CBF. Em 1989, o time carioca levantou seu segundo título, depois de derrotar o São Paulo. 8 anos depois, conquistou o seu terceiro. Vasco e Palmeiras ficaram no 0 a 0 tanto no jogo do Morumbi quanto no Maracanã, e o Cruz Maltino conquistou o título por ter somado mais pontos ao longo de todo o torneio. O clube também venceu a Copa do Brasil em 2011, superando o Coritiba. O Fluminense possui 5 títulos nacionais, sendo 4 deles do Campeonato Brasileiro, o mais recente em 2012. Seu primeiro título foi em 1970, nessa época chamado de Taça de Prata pela CBD, e também conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Em 1984, venceu o Vasco, e conquistou seu segundo título. O terceiro foi em 2010, já na era dos pontos corridos. E como já foi mencionado, levantou o quarto em 2012. O quinto título foi a Copa do Brasil de 2007, vencida contra o Figueirense. O São Paulo, apesar de ter um grande número de títulos internacionais, possui apenas 6 títulos nacionais, todos do Campeonato Brasileiro. Seu primeiro título foi conquistado em 1977, quando o campeonato ainda era chamado de Copa Brasil. 9 anos depois, em 89, veio a segunda conquista. O tricampeonato do time paulista veio em 1991. E na era de pontos corridos, conquistou mais 3, o campeonato de 2006, 2007 e 2008. O Atlético Mineiro conquistou 4 títulos nacionais, sendo o primeiro a Copa dos Campeões Estaduais de 1937.
No Campeonato Brasileiro, o Galo foi campeão 2 vezes, em 1971 e em 2021. O clube também conquistou a Copa do Brasil em 2014 e em 2021, vencendo seu maior rival, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. O quarto título nacional do Atlético foi a Copa dos Campeões da Copa Brasil de 1978, que reuniu todos os vencedores do Campeonato Brasileiro até aquele ano e uma Supercopa do Brasil em 2022 nos pênaltis contra o Flamengo. O Grêmio possui 8 títulos nacionais, a maioria deles na Copa do Brasil, sendo o segundo clube com mais taças da competição. Na última conquista, o tricolor bateu o Atlético nos pênaltis por 4-3, após empate de 1-1 no placar agregado ao fim de 2 jogos. O clube também venceu 2 vezes o Campeonato Brasileiro e uma vez a Supercopa do Brasil. Com 9 títulos nacionais, o Santos é o quinto clube com mais conquistas desse tipo. A maioria dos troféus é do Campeonato Brasileiro, com 8 títulos no total, 5 da Taça Brasil e do Robertão, e 2 do Campeonato Brasileiro original. Em 2002, ano em que o clube completou 90 anos, o Santos conquistou o Campeonato Brasileiro ainda no sistema de mata-mata, vencendo o Corinthians nos 2 jogos da decisão, sendo esse o 7º título nacional do clube. 2 anos depois, em 2004, já no formato de pontos corridos, foi campeão novamente. O 9º título foi a Copa do Brasil de 2010, ao vencer o Vitória. O Cruzeiro é um dos clubes mais vitoriosos no futebol brasileiro, com 10 títulos nacionais em sua história. O clube possui 4 títulos do Campeonato Brasileiro. O último título brasileiro foi definido com 2 rodadas de antecedência, quando o Cruzeiro foi declarado campeão ao derrotar o Goiás, por 2-1, em Belo Horizonte. O destaque vai para a Copa do Brasil, da qual o Cruzeiro é o maior vencedor, com 6 conquistas. O último título da Copa do Brasil de 2018, especificamente na 13ª edição, a Raposa sagrou-se campeã, o que deu a possibilidade de disputar a Libertadores de 2019, ano em que o Flamengo foi campeão. O Corinthians, com 7 títulos brasileiros, é o 3º clube que mais vezes foi campeão nacional. Além dessas conquistas, o time paulista foi 3 vezes campeão da Copa do Brasil e uma vez campeão da Supercopa do Brasil. O último título do Brasileirão, conquistado em 2017, já no formato de pontos corridos, com 3 rodadas de antecedência do fim da competição, o Timão sagrou-se campeão após derrotar o Fluminense por 3-1 na Arena Corinthians. Flamengo, clube multicampeão, atualmente é o 2º clube com mais títulos nacionais, somando um total de 15 títulos. Além das 2 Supercopas do Brasil, o Mengão venceu 8 vezes o Campeonato Brasileiro, 4 vezes a Copa do Brasil e uma vez a Copa dos Campeões. Por fim, o Palmeiras se destaca como o clube com mais títulos nacionais, com 16 conquistas. A maioria desses títulos é do Campeonato Brasileiro, incluindo Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, com 10 títulos no total. Além disso, o Verdão foi 4 vezes campeão da Copa do Brasil e uma vez campeão da Copa dos Campeões. Depois de apresentar as equipes, vamos ao ranking dos 10 times com mais títulos nacionais do Brasil, considerando o Brasileirão mais recente como desempate. Em 11º lugar da lista de times com mais títulos nacionais, está o Internacional com 5 títulos. Na 10ª posição, está o Vasco, também com 5. Em 9º lugar, está o Fluminense com 5 conquistas nacionais. Na 8ª posição, está o São Paulo com 6 títulos, todos do Brasileirão. Com 7 títulos, o Galo ocupa a 7ª posição, seguido do Grêmio com 8, na 6ª colocação. O Santos, com 9 títulos, inicia o top 5, seguido do Cruzeiro, com 10 conquistas. No top 3, está o Corinthians com 11 taças na sua sala de troféus. O Mengão, com 15 conquistas nacionais, ocupa a 2ª posição. E com apenas 2 títulos a mais que o rubro-negro carioca, o Palmeiras, com 17 títulos nacionais, ocupa a 1ª posição. Se gostou, é importante que você deixe o likezinho maroto e se não for inscrito, clique no botão de inscrever para não perder nenhuma novidade sobre o futebol que eu trazer aqui no canal. Lembrando que eu reajo também a jogos do Flamengo e rivais e trago novidades aí sobre futebol e misticismo e essas curiosidades para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, tá aparecendo 2 aqui para vocês assistirem, muito top aqui do canal. Nos vemos no próximo, tamo junto, valeu, fui!